Olá pessoal, eu sou o professor Valber Carrilho, do canal Carrilho Online. Bem-vindo a essa primeira videoaula de resolução de exercícios do volume 1 do livro de cálculo do professor Jorge Thomas, publicado pela editora Pearson. Nesta videoaula, discutiremos os exercícios de 1 a 6 da seção 1.1 do capítulo 1. Neste capítulo, os exercícios pedem para encontrar o domínio e a imagem de cada função. O livro já traz as respostas dos exercícios ímpares 1, 3 e 5. Dessa forma, irei tratar aqui mais exclusivamente dos exercícios 2, 4 e 6, e ao final deixarei todas as respostas para que você possa fazer os exercícios ímpares como forma de exercício. Antes de começar pela questão 2, f de x é igual a 1 menos raiz de x, vale a pena fazermos algumas revisões sobre os conceitos de domínio e imagem. Imagina que temos um conjunto dos números reais chamado x e um conjunto também dos números reais de y. Quando eu tenho um elemento de x ligado a um elemento de y e apenas um elemento de y, eu tenho uma função. Função é definida por uma lei ou regra que associa todos os elementos do domínio a um elemento do conjunto imagem. Aqui, o elemento do domínio é o conjunto x e os elementos do conjunto imagem é o conjunto y. Cada elemento do conjunto x está associado a um único elemento do conjunto imagem y por uma regra, por uma lei, que na função 2 desse exercício é dado por 1 menos raiz de x. Os conjuntos domínio e imagem podem conter quaisquer elementos. Contudo, em cálculo, é comum trabalharmos dentro do conjunto dos números reais. Assim, definimos a função de R em R. De acordo com a definição proposta pelo livro, uma função f de um conjunto D, conjunto domínio, para um conjunto y, o conjunto imagem, é uma regra que associa um único elemento f de x pertencente ao conjunto y, imagem, a cada elemento x do conjunto D, domínio. A grande questão é, será se há alguma restrição no meu conjunto domínio x que eu não posso utilizar, que torna indefinida a minha função f de x? Ora, olhando a função, olhando a regra ou a lei que define a função 1 menos raiz de x, percebemos que há sim uma restrição. X está dentro de uma raiz quadrada. X não pode ser menor que zero. X tem que ser necessariamente maior ou igual a zero, pois não existe dentro do conjunto dos reais um valor definido para a raiz quadrada de um valor negativo. Vamos pensar um pouco. Qual é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Agora, qual é a raiz quadrada de menos 4? A raiz quadrada de menos 4 não existe. Não existe nenhum número que elevado ao quadrado seja menos 4. Todo número elevado ao quadrado necessariamente é um número positivo. Nesse sentido, o domínio dessa função é x que pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a zero. Vamos tentar agora identificar o conjunto imagem. Se x tem que ser maior ou igual a zero, vamos pensar qual seria o valor de f de zero. F de zero é igual a 1 menos raiz de zero. Raiz de zero é zero. F de zero é 1 menos zero. 1 menos zero, 1. Qual seria o valor de f de um x maior que zero? Pegaremos o valor 1. F de 1 é 1 menos raiz de 1. Raiz quadrada de 1, 1. F de 1 é igual a zero.
Vamos pegar agora o valor de x igual a 0,25. 0,25 que está entre 0 e 1. F de 0,25 é 1 menos a raiz de 0,25. Raiz de 0,25 é 0,5. 1 menos 0,5 é igual a 0,5. F de 0,25 é igual a 0,5. Peguemos agora alguns valores maiores. F de 4. X valendo 4. F de 4 é 1 menos a raiz de 4. Raiz de 4 é igual a 2. 1 menos 2, menos 1. Peguemos um valor maior ainda. F de 9. X valendo 9, F de 9 é 1 menos a raiz de 9. Raiz de 9 é 3. 1 menos 3, menos 2. Podemos perceber que se o domínio é x maior ou igual a zero, quando o x vale zero, y vale 1. A partir daí, qualquer valor maior que zero, 0,1, 0,25, 4, 9 e assim sucessivamente, o y vai ficando cada vez menor. 1, 0, 0,25, menos 1, menos 2. Dessa forma, à medida que o domínio aumenta de 0, a imagem vai diminuindo de 1 até menos infinito. Nesse aspecto, a imagem é y que pertence aos reais, tal que y é menor ou igual a 1. Vamos observar isso no gráfico dessa função. Colocado aqui o gráfico dessa função, percebemos aqui os valores de x e os valores de y. X, o domínio, y, a imagem. Os valores de x, que é o nosso domínio, vai de 0 até mais infinito. Os valores da nossa imagem estão no eixo y, vai de 1 até menos infinito. Vamos agora ao exercício número 4. G de x é igual a x² menos 3x. Podemos perceber que a função dada, g de x, também apresenta uma restrição no domínio. x² menos 3x está dentro da raiz. Como não é possível ter uma raiz quadrada de números negativos, x² menos 3x tem que ser maior que zero. Vamos primeiro achar os valores que zeram essa função x² menos 3x, fazendo x² menos 3x igual a zero. Se x² menos 3x é igual a zero, podemos colocar o x em evidência, pois temos x aqui e aqui. Colocando um x em evidência, temos x vezes x menos 3 é igual a zero. Isso implica que temos dois valores que zeram a função x² menos 3x. Essa função é uma função quadrática, uma função do segundo grau e apresenta duas raízes. A primeira, x igual a zero. X igual a zero zera essa nossa função, uma vez que se x for zero aqui, 0 vezes qualquer valor aqui, isso é igual a zero. O segundo valor, temos que pensar que x menos 3 também tem que ser igual a zero. Obviamente, o x2 é igual a 3, o segundo valor da raiz. O segundo valor que zera a função x² menos 3x. Se o x for 3, temos 3 aqui e 3 aqui. 3 menos 3 aqui é igual a zero. 0 vezes qualquer outra coisa realmente zera a função. Dessa forma, temos os dois valores x1 e x2 que zeram a função x² menos 3x. Colocando essa função x² menos 3x igual a zero em um gráfico, temos uma parábola, pois essa função é uma função do segundo grau, onde o termo de maior grau, x², é positivo. Esse gráfico tem concavidade voltada para cima. Nesse gráfico, podemos perceber as raízes cruzando o eixo x em 0 e 3.
Fazendo o estudo do sinal dessa função, x² menos 3x, queremos identificar os valores que são maior ou igual a zero. Podemos perceber que os valores que vão de menos infinito até zero e de 3 até mais infinito tornam essa função x² menos 3x positiva. Ora, os valores entre 0 e 3 tornam essa função negativa. Assim sendo, o domínio dessa função, que torna x² menos 3x positivo ou igual a zero, está no intervalo de menos infinito até zero e de 3 até mais infinito, pois os valores que tornam essa função negativo não são aceitos dentro do meu conjunto domínio que define a minha função g de x, uma vez que x² menos 3x está dentro da raiz e não podem ser valores negativos. O domínio dessa função pode ser escrito, então, como x que pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a zero e x é maior ou igual a 3. Vamos agora calcular a imagem dessa função. Vamos pegar alguns valores que pertencem ao conjunto domínio, x menor ou igual a zero e x maior ou igual a 3, e verificar como a função g de x se comporta com esses valores. Inicialmente, podemos pegar um valor menor que zero, que está dentro do meu domínio. Como exemplo, podemos pegar o x igual a menos 1. G de menos 1 é a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado menos 3, que multiplica menos 1, que é raiz de 4, que é igual a 2. Vamos pegar agora o próprio valor zero. G de zero é igual a raiz de 0 ao quadrado menos 3 vezes zero, que é raiz de zero, que é igual a zero. Pegaremos agora valores do outro lado do domínio, x maior ou igual a 3. Vamos começar com o próprio valor 3. G de 3, temos a raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 3 vezes 3. 3 ao quadrado é igual a 9, menos 3 vezes 3 é igual a 9. 9 menos 9, temos raiz de zero, também igual a zero. Pegaremos agora um valor maior do que 3. G de 4, x igual a 4. 4 ao quadrado menos 3 vezes 4, temos a raiz de 16 menos 12. 16 menos 12, 4. Raiz de 4, temos 2. Podemos perceber duas coisas. Primeiro, que os valores que zeram essa função é x igual a 0 e x igual a 3. Essas são as nossas raízes, os valores que tornam g de x igual a 0. Além do mais, podemos perceber que quanto mais nos afastamos de zero, maior é a nossa imagem. Ora, faz sentido. Quanto mais nos afastamos de zero, quanto mais temos um valor negativo menor, temos aqui na nossa função um valor cada vez maior, pois um valor negativo elevado ao quadrado é positivo e menos 3 vezes esse valor negativo também é positivo. Teremos aqui como resultado um valor positivo cada vez maior. Podemos observar também que quanto mais o x se afasta de 3, se tornando cada vez mais positivo, a função também tem como imagem um valor cada vez maior. Passamos de 0 para 2. Isso também faz sentido, porque valores positivos, quanto maiores aqui na nossa função, maior será o resultado da imagem. Dessa forma, quando x for maior que 3 cada vez mais, a imagem vai se tornando
cada vez maior. Isso mostra que a imagem vai de 0 a mais infinito em qualquer situação do meu domínio. A minha imagem, então, é y que pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a 0. Não temos no conjunto imagem valores de y negativos. Isso pode ser verificado pelo próprio gráfico da função. Esse é o gráfico da função g de x. Percebemos claramente que o domínio vai de menos infinito até 0 e de 3 até mais infinito. E a nossa imagem é sempre positiva em y. Y, a nossa imagem, vai de 0 até mais infinito. A nossa imagem é y igual a maior ou igual a 0. Vamos agora responder o exercício número 6. G de t é igual a 2 sobre t ao quadrado menos 16. Nessa função, no lugar de x, temos t. Podemos perceber nessa função que ela também tem uma restrição. Essa restrição é dada por t ao quadrado menos 16. t ao quadrado menos 16 está no denominador dessa fração. Não podemos ter um denominador igual a 0. Logo, t ao quadrado menos 16 tem que ser diferente de 0. Se t ao quadrado menos 16 tem que ser diferente de 0, temos que t ao quadrado tem que ser diferente de 16, logo t tem que ser diferente de mais ou menos 4. Assim, o domínio da função é t que pertence aos reais, tal que t é diferente de mais ou menos 4. Vamos agora tentar identificar o conjunto imagem substituindo valores do domínio na função gt. Vamos inicialmente pensar no valor t igual a menos 5, que é um valor menor que menos 4. G de menos 5 é igual a 2 dividido por menos 5 ao quadrado menos 16 é igual a 2 sobre 9. Vamos pegar agora um valor g maior que menos 4. Vamos pegar g igual a menos 3. G de menos 3 é igual a 2 dividido por menos 3 ao quadrado menos 16 igual a menos 2 sobre 7. Vamos pegar agora t igual a 0. T igual a 0, temos que G0 é igual a 2 dividido por 0 elevado ao quadrado menos 16, que é igual a menos 2 sobre 16, que é igual a menos 1 sobre 8. Pegaremos agora um valor um pouco aproximado de 4, porém menor do que 4. T igual a 3. G de 3 é igual a 2 dividido por 3 elevado ao quadrado, menos 16, que é igual a menos 2 sobre 7. Pegaremos agora um valor maior do que 4, 5, por exemplo. G de 5 é igual a 2 dividido por 5 ao quadrado, menos 16, 2 sobre 9. Por fim, vamos colocar G de t igual a 0 e tentar identificar qual o valor de t que zera a função, qual a raiz de t. Observamos que essa função não tem raiz, não há nenhum valor em t que transforma g de t igual a 0. Obviamente, essa função não tem como imagem o número 0. Podemos agora fazer algumas observações importantes sobre o conjunto imagem. Primeira observação que podemos verificar é que valores abaixo de menos 4 tornam a imagem positiva. Valores abaixo de menos 4, temos menos 5, menos 6, menos 7, até o menos infinito. Peguemos aqui o menos 5 como exemplo. O resultado foi uma imagem positiva 2 sobre 9. Ora, faz sentido. Valores abaixo de menos 4 elevado ao quadrado ficam positivos
maiores que menos 16, tornando o denominador da função positivo. Qualquer número, o 2, positivo, dividido por um valor também positivo, temos uma imagem positiva para qualquer valor abaixo de menos 4. Além disso, qualquer valor abaixo de menos 4, novamente o menos 5, vamos observar que o t ao quadrado é maior do que o menos 16, tornando o denominador cada vez maior. Isso faz com que a imagem, a partir do momento que caminhamos do menos 4 para o menos infinito, se torne cada vez menor, porque estamos fazendo uma divisão por um número cada vez maior. Para os valores entre menos 4 e 4, por exemplo, o menos 3, o 0 e o 3, temos que a imagem é negativa. Ora, para valores entre menos 4 e 4, t ao quadrado é menor que menos 16, o que torna o denominador negativo. Tornando o denominador negativo, temos um g de t negativo. Obviamente, para valores entre menos 4 e 4, a imagem é negativa, lembrando que não temos valores de imagem igual a zero. É importante, então, observar que os valores são negativos, todos menores que menos 1/8, pois g de 0 é menos 1/8. Obviamente, não temos imagem entre 0 e menos 1/8. Vamos agora pegar valores maiores que 4. 5, 6, 7 e assim por diante. Esses valores, como podemos ver, tornam a imagem positiva. Ora, valores maiores que 4 elevado ao quadrado são maiores que 16, o que torna o denominador positivo, o que torna a imagem de g de t positiva. Novamente, quanto maiores os valores do domínio, menor é a minha imagem. Pois quanto maiores os valores do domínio, a partir de 4, maior será o meu denominador. Obviamente, menor será a minha imagem. Podemos verificar, então, que a imagem dessa função é y pertencente aos reais, tal que y é menor ou igual a menos 1/8 e y é maior que zero. Vamos agora olhar o gráfico dessa função. O que podemos perceber é que os valores menos 4 e 4 não fazem parte do domínio dessa função, pois essa função tem um gráfico com duas assíntotas verticais em menos 4 e 4. Logo, o domínio é t que pertence aos reais, ao que t é diferente de mais ou menos 4, como já havíamos visto. Podemos perceber que a imagem é y menor ou igual a menos 1/8 e maior que zero. Lembrando que zero não faz parte da nossa imagem. Podemos, então, pelos exercícios respondidos aqui, enumerar duas fontes de restrição do domínio. A primeira é quando a variável independente, x, está dentro de uma raiz cujo índice é par. Nesse caso, tudo que está dentro da raiz deve ser maior ou igual a zero. É o caso dos exercícios 2, 3 e 4. Nesses três casos, a variável independente x estavam dentro da raiz. No exercício 2, x deve ser maior ou igual a zero. No exercício 3, 5x mais 10 deve ser maior ou igual a zero. E no exercício 4, a restrição é que x ao quadrado menos 3x deve ser maior ou igual a zero. Um outro caso de restrição é quando a variável independente
está no denominador de uma fração ou de um quociente. Nesse caso, tudo que está no denominador deve ser diferente de zero, como acontece nos exercícios 5 e 6. 3 menos t deve ser diferente de zero, pois 3 menos t está no denominador. T² menos 16 deve ser diferente de zero, pois t² menos 16 está no denominador. Vale destacar que estamos trabalhando com uma função definida de R em R, ou seja, estamos trabalhando no universo do conjunto dos reais. Se estivéssemos trabalhando com outro conjunto numérico, teríamos outra restrição. Ou seja, poderíamos estar trabalhando com o conjunto dos números inteiros, do conjunto dos números naturais, ou até mesmo poderíamos estar trabalhando no conjunto dos números complexos, o que nos daria provavelmente outras restrições no domínio. Como eu comentei no início do vídeo, o livro já nos fornece as respostas dos exercícios ímpares, o 1, 3 e 5. Eu deixo aqui as respostas disponíveis para que vocês possam utilizar as respostas e resolver os exercícios e consolidar o conhecimento aprendido aqui nesse vídeo. Observe que a forma, a notação que eu utilizei é diferente do livro. É importante dominarmos as diferentes notações de resposta para os conjuntos dentro dos reais. No caso aqui, o conjunto domínio e o conjunto imagem. Transformando as minhas respostas na notação do livro, temos aqui todas as respostas dos exercícios de 1 a 6. Se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal, acione as notificações e fique por dentro das novidades.